Bom, estamos falando das aplicações de integral, mas antes de prosseguir e falar principalmente ali de volume, que é a aplicação integral para cálculo de volumes, a gente vai precisar aqui ver algumas propriedades que vão facilitar nas contas. E também propriedades que valem de forma geral, né, que você pode usar em qualquer contexto de integral. Primeiro, uma coisa que já foi até falada, é que se num determinado intervalo a função é sempre não negativa, então a integral vai ser não negativa também. Quer dizer, se a função está ali acima do eixo, a integral vai dar um sinal ali positivo. Ou, claro, tem o caso de ser zero, né, que se a função for zero, a integral vai dar zero. Mas é isso. Se a função for não negativa, a integral também é não negativa. Por isso que eu falei que a integral na área com sinal, né? Também acontece o contrário. Se a função dentro de um determinado intervalo for o tempo todo não positiva, a integral também vai ser não positiva. A integral respeita o sinal da função, digamos assim. As outras duas propriedades são bem interessantes. Essa aqui facilita às vezes para fazer algumas continhas. A gente vai precisar inclusive disso quando estiver falando lá de cálculo de volumes. E essa terceira propriedade é ótima para você nem sequer fazer conta. Às vezes a gente inclusive tem umas pegadinhas aqui com essa propriedade 3. Então é o seguinte, se a função for uma função par, lembra que função par é aquele tipo de função que é simétrica em relação ao eixo y. O que acontece à direita do eixo y é espelhado para a esquerda. Então se a função é par e você faz uma integral no intervalo simétrico de menos a até a, você pode simplesmente pensar de 0 até a e dobrar o valor da integral. Então, isso também aí no próximo vídeo eu vou mostrar um exemplo que a gente vai ver isso acontecendo. Então, se a função for par e eu tenho uma integral no intervalo simétrico, eu posso olhar só para metade desse intervalo, que vai ser em vez de menos a até a, vai ser de 0 até a, e dobrar. Isso justamente pela simetria, né? Porque a função par, o desenho à esquerda do eixo y é simétrico do desenho à direita. Então o valor da área que vai aparecer no lado direito vai ser igual ao valor da área no lado esquerdo. Então eu posso fazer só um dos lados e dobrar. Essa é a propriedade 2. Na terceira propriedade, quando a função é ímpar, o que vai acontecer? A ímpar ocorre o que ocorre para o lado direito do gráfico, no lado esquerdo também ocorre, mas com sinal contrário. Então nesse caso, também depois vou mostrar com um exemplo, fazendo o desenho para vocês. Se a função for ímpar, essa integral de menos a até a é zero, simplesmente zero. Então, é até tranquilo. Você viu, identificou que a função que você está integrando é uma função ímpar, que são aquelas funções, né, que fazem lembrando aqui, né, para os ingratos, função ímpar é a função que faz o f de menos x ser igual a menos o f de x. Isso para qualquer x. Então, se a gente fizer uma integração no intervalo que é simétrico, de menos a até a, necessariamente a integral vai dar zero. Porque a área no lado esquerdo e no lado direito elas são iguais, só que no lado direito a área vai ser contada com um sinal, no lado esquerdo vai ser contada com outro sinal. Porque justamente na função ímpar, que ocorre no lado direito e no lado esquerdo, eles têm sinais opostos. Então vai ser uma área contada com sinal de mais, uma área contada com sinal de menos. Quando eu fizer a soma toda, na verdade vai dar zero. Então, se você identificou que a função é ímpar e tem um intervalo de integração que é de menos a até a, você não precisa nem fazer conta. Justamente por ser ímpar, a integral vai ser zero direto. As propriedades 4 e 5, elas ajudam em alguns contextos, que a gente vai ver também, principalmente a 5, né? Ela ajuda num contexto ali de conta para você, digamos, melhorar o intervalo de integração. Então, aqui, eu tenho uma integral de a até b de f de x. Eu consigo manipular aqui um intervalo de integração ou manipular aqui dentro do parênteses com uma constante k. Ou seja, se eu, nesse intervalo de integração, eu andar k unidades para frente, que é somar k no a e somar k no b, eu posso fazer isso desde que aqui dentro do parênteses eu subtraia o k. Essa aqui eu consigo já explicar agora, é bem tranquilo. O que está acontecendo aqui? Se for lembrar lá de funções, é por isso que a gente vê primeiro função para depois ver o cálculo. Quando a gente tem f de x menos k,
olha só para cá. Quando a gente tem f de x menos k, o efeito de f de x menos k é fazer a função original f andar k unidades para a direita. Então, quando a gente subtrai k no x, no f de x, a função anda para a direita. Então, justamente pelo fato da função andar para a direita, é que o intervalo de integração virou a mais k e b mais k. Em vez de ser um intervalo de a até b, eu ando k para frente no a, ando k para frente no b. Mas o que acontece é o seguinte, o desenho que eu capto nessa integral, consequentemente a área com sinal correspondente, é equivalente a um desenho que vai ser captado por essa integral de a até b de f de x. Então, um desenho ali, né? Vamos desenhar que eu acho que melhora. Então, imagina isso aqui, ó. Já para explicar aqui esse contexto. Imagina aqui uma função, vamos supor que ela tem esse desenho aqui, pensando de A até B. A, B. Então, vermelho, desenho vermelho é o desenho do f de x. E isso fez a função andar de A até B. Bom, agora considero o intervalo A mais K e B mais K. Quer dizer, vou somar ali K unidades. Então, vou pegar aqui agora esse ponto, vou chamar de A mais K. Andei K unidades para frente aqui. K unidades para frente no A. E também vou andar K unidades para frente no B. Então, botei aqui. Isso aqui vai ser B mais K. O meu intervalo agora, novo, aqui de integração, você vê que está A mais K e B mais K. Só que o que acontece? O que é a função f de x menos k? É justamente o que eu estava falando agora. A função f de x menos k, em relação à função f de x, ela é a função f de x andada para frente, né, deslocada para frente de k unidades. Então, deixa eu usar aqui outra cor. Já está aqui com azul, né? Essa função aqui, azul, em relação à vermelha, ela tem o mesmo desenho, só que está k unidades para frente. Então, isso que ocorria no A, agora vai ocorrer no A mais K. Aí ele vai fazer o desenho, a voltinha, e vai parar aqui no B mais K. Isso aqui, o vermelho aqui, para ficar melhor, é o f de x, e o azul tem as mesmas características do vermelho, só que deslocado para frente. Isso aqui é o f de x menos k. Essa é a propriedade de funções. Quando eu faço f de x menos k, eu pego o gráfico original de f de x e ando k unidades para frente. Então repara o seguinte, quando eu faço a integral de f de x dx, eu estou fazendo essa área aqui entre o gráfico vermelho e o eixo x. Mas quando eu faço essa outra integral, agora olhando de a mais k até b mais k, que é justamente daqui até aqui, eu estou pegando a mesma coisa. Se eu faço essa integral nesse intervalo, olhando para essa função azul, repara que é o mesmo desenho. É exatamente o mesmo desenho que eu estou varrendo de a até b para o vermelho, é o mesmo desenho de a mais k até b mais k para o azul. Então, a integral vai ser a mesma. Então, basicamente é isso. Se você somar k unidades no intervalo de integração, você, na função aqui dentro do parênteses, você tem que tirar o k. Então, aqui fica somado, aqui fica subtraído, e essa integral vai ser igual a essa integral. Então, de repente, dependendo da questão, pode ser útil você querer modificar o intervalo de integração ou modificar aqui dentro. E o que fica gravado é o seguinte, somou no intervalo de integração, tem que tirar lá no parênteses. E vice-versa, né? Se por acaso que eu tivesse colocado mais, aqui teria que ser menos. O que acontece no parênteses do x e no intervalo de integração, estou por sinais contrários, digamos assim. E a quinta propriedade, que também eu vou acabar usando aí alguma hora mais para frente, quando eu quero, de novo estou partindo de uma integral de a até b, mas agora eu quero multiplicar o intervalo de integração
não com uma translação, né? Soma ou subtração. Eu quero modificar multiplicando. Então eu multipliquei o intervalo por K e aí ficou K vezes A, K vezes B. Pode fazer isso? Pode fazer isso. Só que nesse caso a gente vai ter que dividir por K. O que acontece no parênteses a gente vai ter que dividir por K. Em vez de ficar f de x, que nem estava antes, fica f de x sobre K. E nesse caso também aparece o 1 sobre K do lado de fora. Então cuidado. A gente vai ver aí depois isso aí aplicado em exemplos. Mas é isso, são propriedades. Primeira, tem a ver com aquele papo de que integral é uma área com sinal. Então se a função é não negativa, a integral também vai ser não negativa. Quando a função é par, a gente consegue, digamos, economizar, porque ele não precisa fazer um intervalo de menos a completo, é só fazer de 0 até a, que é metade, e depois dobrar. Se a função for ímpar, a integral de menos a é bem simples, é 0, pronto, acabou. E tem essas duas propriedades aqui que servem para a gente modificar, se for interessante, o intervalo de integração e modificar também aqui dentro do parênteses, né? Aqui eu modifiquei desse jeito, aqui eu estou modificando desse jeito. Mas cuidado que aqui aparece uma constante 1 sobre K. Beleza? Vamos aí nos próximos vídeos aqui fazer algumas continhas com esses exemplos e depois a gente retorna para as aplicações de derivada falando de volumes. Valeu!